Meus queridos, a paz do Senhor, vamos finalizando esse momento, né? Da nossa segunda bem-aventurança, nosso programa Apocalipse, bem-aventuranças, né? E aqui nós queremos finalizar sobre a presença do Espírito Santo. No vídeo anterior, nós tratamos sobre a importância de entendermos, não é, que o Espírito Santo ele é Deus. E o fato de o texto aqui, no capítulo 14, versículo 13, aparecer, tá? Sobre a sua voz, a voz do Espírito Santo no céu, falando sobre os mortos, não significa dizer que ele não pode operar na terra, não é? Como alguns escritores afirmam ou interpretam, não é? Nós entendemos que o Espírito Santo é Deus. Entendendo que ele é Deus, ele é onipresente. E aí nós queremos fazer você entender que no Antigo Testamento existia a manifestação transitória do Espírito. No Novo Testamento, na graça, nós temos a manifestação do Espírito, onde ele passa a estar em nós, né? Nós passamos a ser templo do Espírito. E veja o que diz o texto do capítulo 8, de aos Romanos, versículo 26, né? Vai dizer assim, ó: semelhantemente o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós. Veja, né? Ele nos ajuda nas fraquezas e ele nos ajuda também a orar, porque não sabemos. E aqui já nós estamos tratando do tempo da graça, né? Mas o próprio Espírito intercede por nós. Veja, é ele que intercede com gemidos, né, que não podem ser proferidos. Versículo 27, veja o que diz: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção, né? Porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus, né? Então, é o Espírito Santo, tá? Que intercede por nós, tá bom? Veja o que vai dizer o capítulo 16 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, apóstolo. Capítulo 16, versículo 7 e 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, que é Jesus falando, né? Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Por quê? O Espírito, antes de Cristo, ele estava no seu momento transitório, onde ele vinha, se manifestava, como já falamos, mas agora o Senhor diz: eu vou enviá-los, eu vou enviá-lo, né? E enviá-lo para quê? Para se tornar o Consolador de todos nós. Versículo 8 do capítulo 16. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja, se é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, como os homens, mesmo na grande tribulação, conseguirão entender, né? E ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Veja que a continuação vai dizer: do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Então, eu não consigo entender que o Espírito Santo não estará presente, não como na graça, habitando, mas como no período transitório do Antigo Testamento, ainda convencendo o homem, mostrando ao homem a verdade, para que ele possa se converter e morrer servindo, adorando e crendo no poder do Evangelho de Jesus. É desta forma que nós entendemos, tá bom? E nos acompanhe nos nossos próximos vídeos, tratando sobre as próximas bem-aventuranças. Aqui finalizamos a nossa segunda bem-aventurança, no capítulo 14, versículo 13 do Apocalipse. Deus abençoe sua vida e a sua família.